Capítulo 15. O ponto de virada. A tentação do oitavo sol. O ar na câmara de Lumen estava carregado de eletricidade, não da magia do sol, mas da tensão entre Kael e Lyra. O brilho da marca de Kael, agora intensificado pelos 5 artefatos harmonizados, pulsava com a fúria e a determinação que ele sentia. Serafina, ao seu lado, mantinha uma postura defensiva, a chama de Pyrrhus em suas mãos dançando com um brilho instável, pronta para a batalha. Lyra não recuou. Seus olhos, gélidos e calculistas, fixaram-se em Kael. A escolha é sua, Kael. Você se une a mim, e juntos salvaremos Áurea de sua própria imperfeição. Ou você se opõe, e ambos afundaremos no caos. A antimagia não espera por indecisão. Enquanto Lyra falava, o mundo lá fora gemia. O sol de Lumen, visível através das aberturas da câmara, tremeluzia como um olho moribundo, e o sol de Éter, sua contraparte, começava a se distorcer, fazendo as próprias estruturas das cidades flutuantes vibrarem e desintegrarem-se em partículas de luz. Fragmentos de realidade se desfaziam no ar, e as verdades se dissolviam em mentiras. A antimagia atingira seu auge, e Áurea estava à beira do esquecimento total. Dê-me os artefatos, Kael, Lyra exigiu, estendendo a mão. Ou, melhor ainda, permita que meu conhecimento guie seu poder. Eu sinto a essência do oitavo sol em você, o potencial para ser o maestro absoluto. Você pode harmonizar, sim, mas eu posso controlar. Eu posso evitar futuras quedas, selar Áurea em uma perfeição eterna. Chega de incertezas, de perdas. Kael sentiu a sedução das palavras de Lyra. A promessa de uma Áurea perfeita, sem dor, sem falhas, era tentadora. A ideia de finalmente poder controlar a ameaça da antimagia, de trazer uma paz duradoura, ressoava com a exaustão em seu corpo e a culpa persistente pela morte de Elara. Ele poderia aceitar o controle de Lyra, e o mundo seria salvo. Mas a marca em seu peito, agora cheia da sabedoria dos 5 sóis, pulsava com uma dissonância gritante. O véu de Umbra clamava por equilíbrio, não por supressão. A ampulheta de Cronos, por ordem, mas não por estagnação. A raiz de Gaia, por vida em todas as suas formas, não por uma existência controlada. A chama eterna de Pyrrhus, por paixão, não por servidão. E a lágrima de Hidros, por emoção plena, não por apatia induzida. O plano de Lyra era uma prisão dourada, uma falsa redenção. Kael olhou para Lyra, para os olhos frios que antes o haviam guiado. Ele percebeu que Lyra não era apenas um inimigo. Ele era uma vítima da própria dor, de sua desilusão com a ordem e seu desejo desesperado de controle. A antimagia não o corrompera com maldade, mas com a obsessão pela ordem absoluta, transformando sua sabedoria em tirania. Uma escolha crucial se formou na mente de Kael. Lutar contra Lyra como um inimigo seria uma batalha de poder, uma forma de perpetuar o ciclo de conflito. Mas o oitavo sol não era sobre destruição. Era sobre equilíbrio, sobre restauração. Ele não podia derrotar Lyra. Ele precisava curá-lo. Eu não serei sua ferramenta, Lyra, Kael declarou, sua voz firme, ressoando com a harmonia dos artefatos. E Áurea não será sua marionete. O equilíbrio não vem do controle, mas da aceitação de todas as coisas, até mesmo das falhas. Sua alma está em desequilíbrio, Lyra, e é isso que a antimagia amplifica em você. Lyra zombou. Tolo! Você fala de cura para o universo, mas não para o que é necessário. Sua inocência será sua ruína. Ele ergueu as mãos, e a energia da antimagia, amplificada pelo desespero de Áurea e pelo próprio controle de Lyra sobre os fios da realidade, começou a se materializar em seu redor, formando manifestações sombrias ainda mais poderosas que as anteriores. Eu mostrarei a você o verdadeiro poder do controle. Kael sabia o que tinha que fazer. A cura de Áurea não viria apenas de reativar os sóis, mas de restaurar o equilíbrio até mesmo naqueles que a antimagia havia corrompido, incluindo Lyra. O segredo final para a restauração completa não era a subjugação, mas a reconciliação, a aceitação da imperfeição e a busca pela harmonia. Ele respirou fundo, os 5 artefatos em seu peito vibrando em um coro poderoso. A batalha não seria apenas pela vida de Áurea, mas pela alma de Lyra e pela própria definição do equilíbrio. A câmara de Lumen se encheu com as manifestações sombrias da antimagia,
moldadas pela vontade distorcida de Lyra. Criaturas etéreas, feitas de pura ilusão, materializavam-se, suas formas flutuantes distorcendo o ar e a luz. Elas avançavam, seus sussurros carregando fragmentos de verdades cruéis e mentiras sedutoras, buscando enredar Kael e Serafina na teia do desespero. Lyra, no centro da câmara, irradiava um poder frio e calculista. Entregue-se ao meu plano, Kael. A dor passará, a incerteza acabará. Juntos, seremos os arquitetos de uma nova áurea, perfeita e imutável. Ele ergueu as mãos, e uma gigantesca ilusão de si mesmo, imponente e divina, surgiu atrás dele, projetando uma falsa grandiosidade. Kael ignorou Lyra por um instante, focando em Serafina. Serafina, proteja-nos dos ataques. Ele gritou, sua voz ressoando com a autoridade dos sóis. Eu preciso me concentrar em Lyra. Ele é a chave. Serafina assentiu, seus olhos ardendo com uma determinação feroz. Pode deixar, Kael. Eles não vão passar. Com um grito de Pyrrhus, ela ergueu as mãos. Chamas alaranjadas e vibrantes irromperam, formando barreiras de fogo controladas que se chocavam com as ilusões etéreas, dissipando-as com estalos no ar. Ela não apenas as queimava, mas as impedia de se solidificar, usando sua paixão recém-descoberta para lutar contra a apatia e a mentira da antimagia. Enquanto Serafina combatia os elementos criados por Lyra, Kael fechou os olhos. A marca em seu peito pulsava com uma intensidade febril. Ele não estava se preparando para atacar Lyra, mas para curá-lo. A tarefa parecia insana, mas a sabedoria do oitavo sol, o poder do equilíbrio, clamava por essa abordagem. Kael concentrou a energia de todos os 5 artefatos. O véu de Umbra permitiu-lhe sentir a sombra da corrupção em Lyra, o vazio que a desilusão havia deixado em seu passado. A ampulheta de Cronos o ajudou a navegar pelas memórias de Lyra, buscando o momento de sua queda, o ponto em que a esperança se transformou em desespero e controle. A raiz de Gaia o conectou à vitalidade que Lyra havia perdido, a fé inerente na vida. A chama eterna de Pyrrhus lhe deu acesso à paixão que Lyra havia distorcido em obsessão. E a lágrima de Hidros permitiu que Kael sentisse a tristeza e o isolamento que Lyra havia escondido sob sua fachada de superioridade. Kael estendeu as mãos para Lyra, ignorando as novas ilusões que tentavam distraí-lo. Um feixe de luz prateada, matizada com as cores dos sóis, o azul de Umbra, o violeta de Cronos, o dourado de Gaia, o laranja de Pyrrhus e o verde-água de Hidros, jorrou de sua marca, envolvendo Lyra em um abraço energético. Eu sinto sua dor, Lyra. Kael projetou, sua voz alcançando a mente do eremita, não com fúria, mas com uma compaixão profunda. Eu sinto o desprezo que você sofreu, a solidão de sua sabedoria não reconhecida. Mas a cura não é o controle, é a aceitação. A cada palavra de Kael, a figura de Lyra estremeceu. Ele tentou resistir, os olhos arregalados de fúria e confusão, e a ilusão gigante atrás dele se contorceu, tentando sufocar Kael com projeções de medo e fracasso. A antimagia em Lyra lutava para manter seu domínio. Enquanto Kael se mantinha focado em Lyra, Serafina travava uma batalha desesperada contra as manifestações da antimagia. As ilusões se multiplicavam, algumas dissimuladas como guardiões benevolentes, outras como figuras aterrorizantes. Serafina as enfrentava com fogo e fúria, seus movimentos fluidos, sua paixão uma arma contra a desordem. Ela via o esforço de Kael, e sua fé nele a impulsionava. A batalha no interior de Lyra era mais intensa. A luz de Kael penetrava as defesas do eremita, forçando-o a confrontar suas próprias mágoas. Lyra guinchou de dor, não física, mas espiritual, enquanto as projeções da antimagia que o envolviam começavam a se desintegrar, incapazes de suportar a pureza da harmonia de Kael. Seus olhos se contorceram, um vislumbre do velho Aelius lutando contra a figura fria e controladora de Lyra. O sol de Lúmen tremeluziu mais uma vez, ameaçando se extinguir, e o sol de Éter começou a desmoronar em partículas. O tempo estava se esgotando. Kael sabia que essa era a única chance de Áurea. Ele precisava que Lyra se lembrasse de quem ele realmente era, antes que fosse tarde demais para ambos. Capítulo 16. O clímax épico, o maestro e a sinfonia de Áurea. A Câmara de Lúmen se tornou o palco do confronto final, um vórtice de luz e sombra, verdade e engano. A antimagia,
agora no auge de seu poder, rugia, suas manifestações irrompendo das paredes, forjadas da própria discórdia que Lyra havia semeado. O sol de Lúmen agonizava no alto, lançando um brilho trêmulo sobre a cena, enquanto o sol de Éter se desintegrava, ameaçando desmanchar toda a realidade de Áurea. Você é tolo, Kael! A voz de Lyra ecoou, distorcida pela sua própria corrupção. Sua cura é uma fraqueza. O equilíbrio que você busca é um mito. Áurea precisa de um pulso firme, um maestro que a guie com mão de ferro. Da figura de Lyra emanava uma aura de controle opressora, que tentava sufocar a luz de Kael. Seus olhos brilhavam com uma determinação fria, a ambição distorcida de alguém que acreditava estar salvando o mundo ao subjugá-lo. Kael mantinha suas mãos estendidas para Lyra, a luz do oitavo sol fluindo dele. Ele não tentava destruir Lyra, mas sim reparar a dissonância em sua alma. A cada onda de energia de Kael, a figura de Lyra estremeceu, seus olhos se contorcendo. Fragmentos de suas memórias mais antigas, o desprezo da ordem, a solidão de sua sabedoria não reconhecida, brilhavam e se dissolviam, enquanto Kael projetava a harmonia do véu de Umbra, a ordem da ampulheta de Cronos, a vitalidade da raiz de Gaia, a paixão equilibrada da chama eterna de Pyrrhus e a compaixão curativa da lágrima de Hidros. Enquanto Kael focava seu poder em Lyra, Serafina se tornou baluarte contra o caos da antimagia. Sua chama de Pyrrhus dançava em suas mãos, não apenas queimando, mas purificando. Ela se movia com uma agilidade furiosa, disparando feixes de fogo que dissipavam as ilusões da antimagia e rechaçavam as criaturas sombrias. O ar estalava com a colisão do fogo de Serafina e a escuridão, mas ela não vacilava, sua lealdade a Kael e sua paixão por Áurea mais fortes do que qualquer medo. Lyra, sinta a verdade. Kael projetou em sua mente, enquanto o poder do sol expulsava através dele. O equilíbrio não é controle. É a liberdade de todos os elementos existirem em harmonia. Sua busca por perfeição trouxe a desordem. Lyra guinchou, não em rendição, mas em uma dor profunda. A antimagia que o dominava lutava contra a invasão da harmonia. A figura divina atrás dele estremeceu e começou a se rachar. Lyra havia, em sua ambição, inadvertidamente, aberto uma porta para a antimagia se infiltrar nos sóis, não como uma destruição direta, mas como uma corrupção da sua essência através de seu próprio desejo de controle. As falhas dos sóis não eram apenas acidentes, eram ressonâncias de sua própria desilusão e de sua tentativa de forçar um equilíbrio que não era natural. Quando a luz do oitavo sol se intensificou, Lyra caiu de joelhos. A antimagia que o controlava não pôde resistir ao bombardeio de equilíbrio puro de Kael. Ela foi forçada a se retrair de Lyra, como um parasita que perde seu hospedeiro. Lyra guinchou mais uma vez, mas desta vez, a dor parecia acompanhada de um súbito e terrível clareza. A frieza de seus olhos se desfez, revelando uma mente exausta e sobrecarregada, inundada pelas memórias de sua própria manipulação e pela dor que causará. A sombra em seu rosto se desfez, deixando-o pálido e frágil. No momento em que Lyra foi curado de sua corrupção, uma onda de energia pura e restauradora irrompeu de Kael, não apenas atingindo Lyra, mas explodindo para fora da câmara. O sol de Lúmen no alto recuperou seu brilho puro e cintilante, e o sol de Éter, que estava prestes a se desintegrar, solidificou-se, suas formas voltando à existência. Todos os 7 sóis, agora em sua plenitude, irradiaram luz sobre Áurea. A antimagia, expulsa de seus hospedeiros e confrontada pela harmonia pura, guinchou uma última vez, uma sombra sem forma que se dissipou no éter, incapaz de existir onde o verdadeiro equilíbrio reinava. A luta havia terminado. Não com a aniquilação, mas com a restauração. Lyra jazia no chão, exausto, uma sombra do homem ambicioso que fora. Kael, embora exausto, sentia os artefatos dos 5 sóis pulsando em seu peito, uma sinfonia perfeita. Áurea, finalmente, estava salva. A explosão de luz e harmonia que emanou de Kael preencheu a câmara, varrendo as últimas manifestações da antimagia como fumaça ao vento. O ar, antes pesado e sufocante, tornou-se leve e puro, exalando um frescor que Kael nunca imaginou sentir. O rugido caótico que havia ecoado por Áurea por tanto tempo, silenciou-se, substituído por uma profunda e reverente quietude. Lyra, outrora o mestre manipulador, agora jazia no chão de mármore, a figura de um velho exausto e pálido. A frieza em seus olhos havia desaparecido,
substituída por um vazio atordoado e uma profunda tristeza que Kael podia sentir, não pela marca, mas pela própria emoção que a lágrima de Idrus havia restaurado nele. A corrupção da ambição havia se dissipado, mas o peso de suas ações e a clareza de sua manipulação o atingiam em cheio. Serafina, com a chama de Pyrrhus agora dançando calmamente em suas mãos, correu até Kael. Ela o abraçou com força, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Conseguimos, Kael. Conseguimos. O fogo, ele está calmo. A luz, ela voltou. Sua voz estava embargada pela emoção, mas era uma emoção de pura alegria e gratidão. Kael sentiu o calor do abraço de Serafina, um lembrete tangível da vida e da emoção que eles haviam lutado para salvar. Ele olhou para o céu através das aberturas da câmara. O sol de Lúmen brilhava com uma pureza cristalina, sua luz inundando as cidades flutuantes de Líria com clareza e verdade. E o sol de Éter, em toda sua glória azul e resplandecente, restaurava a forma e a substância de tudo que havia sido distorcido, reconstruindo as estruturas da cidade em tempo real. Os 7 sóis, Umbra, Cronos, Gaia, Pyrrhus, Idrus, Lúmen e Éter, agora dançavam em uma sinfonia perfeita no céu de Áurea, seus brilhos se entrelaçando em um balé cósmico de cores e energias. Kael sentia cada um deles, pulsando em seu peito, uma extensão de sua própria marca. O 8º sol não era um 8º astro, mas a própria harmonia que os unia, o ponto de equilíbrio que Áurea precisava para prosperar. Ele olhou para Lyra novamente. O velho eremita, agora livre da influência da antimagia, era apenas um homem que havia se perdido em sua própria busca por ordem. Seu poder de ressonância universal ainda estava presente, mas agora ressoava com a melodia quebrada de sua própria alma, não com a ambição doentia. Ele havia sido um maestro, mas de uma sinfonia falsa. A jornada havia chegado ao seu ápice. Áurea estava salva, não pela dominação de Lyra, mas pela verdadeira harmonia que Kael, o órfão do 8º sol, havia trazido. O confronto não foi uma aniquilação, mas uma restauração, até mesmo para aqueles que haviam se perdido. Epílogo. A nova melodia de Áurea. Áurea florescia. Onde antes havia desolação, a vida explodia em um caleidoscópio de cores e sons. Os 7 sóis, em seu balé cósmico perfeito, banhavam o mundo em uma luz estável e vibrante. O sol de Umbra trazia suas sombras benéficas, o de Cronos tecia o tempo com precisão, Gaia nutria a vida em abundância, Pyrrhus aquecia com paixão controlada, Idrus nutria a alma com emoções puras, Lúmen revelava a verdade em cada raio, e Éter, em sua glória criativa, dava forma à beleza em constante renovação. Kael, agora, não era mais o órfão esquecido. Com os artefatos dos 7 sóis pulsando em harmonia com sua marca, ele era o guardião da harmonia, o maestro da sinfonia de Áurea. Ele compreendia plenamente o significado do 8º sol, não um novo astro, mas o próprio equilíbrio que unia e sustentava todos os outros. Sua jornada havia lhe ensinado que a verdadeira força não estava no controle, mas na aceitação da imperfeição e na capacidade de harmonizar as forças conflitantes. Ao seu lado, sempre, estava Serafina. Sua chama de Pyrrhus, agora um farol de paixão e compaixão, ajudava a reconstruir o mundo. Ela usava sua magia para reacender o fogo nos corações dos apáticos, para forjar novas estruturas nas cidades de Éter, e para guiar seu povo em Ignis de volta à sua verdadeira essência. A jovem maga, que um dia se sentirá inútil, era agora uma líder respeitada, a leal companheira de Kael em cada novo desafio. Juntos, eles viajavam por Áurea, sentindo o pulso do mundo, atentos a qualquer dissonância. Lyra estava em cativeiro, mas não era uma prisão de desespero. Em uma câmara de meditação profunda sob as montanhas Cronos, ele era cuidado por alguns dos poucos membros remanescentes da Ordem dos 7 Sóis que compreenderam a verdade de Kael. Lyra jazia em um estado de recuperação, seu corpo e mente lentamente se purificando da ambição distorcida que o assolara. O dom da ressonância universal ainda era parte dele, mas agora, sem a corrupção, ele sentia a verdadeira melodia de Áurea. Kael o visitava ocasionalmente, enviando pulsos de harmonia de sua marca, uma tentativa de ajudar Lyra a se reconectar à essência de seu ser. Ele acreditava que, com o tempo, Lyra poderia um dia se redimir, usando sua sabedoria para o verdadeiro bem de Áurea. A Ordem dos 7 Sóis foi refundada. Sob a liderança de Kael, com Serafina como sua principal conselheira, a Ordem abandonou seus dogmas antigos e abraçou a compreensão do 8º Sol.
Seus novos membros eram escolhidos não apenas por seu conhecimento dos sóis, mas por sua capacidade de sentir e manter o equilíbrio, por sua compaixão e sua disposição de aprender com o próprio mundo. Eldoria, e todas as terras de Áurea, prosperavam sob essa nova era de harmonia. No entanto, em um canto distante e inexplorado de Áurea, onde as fronteiras com o nada cósmico se tornavam tênues, Kael sentia uma vibração sutil através de sua marca. Não era uma ameaça imediata, mas um eco distante, uma ressonância de algo que dormia, algo que a antimagia, embora banida, poderia ter deixado para trás. A melodia de Áurea estava restaurada, mas o universo era vasto, e o equilíbrio, uma busca constante. A história de Áurea havia sido reescrita, e Kael, o guardião da harmonia, estava pronto para qualquer melodia, nova ou antiga, que o futuro pudesse tocar. Os anos que se seguiram à restauração dos sóis foram de renovação e aprendizado. Kael e Serafina tornaram-se os novos pilares de Áurea, viajando de um canto a outro do mundo. Kael, com a marca do oitavo sol, podia sentir as menores flutuações na energia dos sóis e as emoções do povo, guiando a reconstrução e o florescer das culturas. Serafina, ao seu lado, usava sua paixão e seu domínio sobre o fogo para catalisar a recuperação, curando cicatrizes na terra e acendendo a esperança nos corações dos que se sentiam perdidos. Em Veridia, as florestas renasceram, mais vibrantes do que nunca, e os cronistas de Cronos, com suas memórias restauradas, documentavam a nova era de Áurea, garantindo que a lição da antimagia não fosse esquecida. Em Ignis, os vulcões cantavam em um ritmo controlado, e o povo de Piro celebrava a paixão em sua forma mais pura. Os rios de Hidros corriam cristalinos, e as emoções fluíam livremente, trazendo vida e cura. E em Eldoria, sob a clareza do sol de Lúmen e a criatividade do sol de Éter, a Ordem dos Sete Sóis, agora a Ordem da Harmonia, reescrevia seus dogmas, abraçando a verdade do equilíbrio e a importância do oitavo sol. Kael passava longas horas em meditação, seu corpo uma âncora para a sinfonia dos sóis. Ele compreendeu que o oitavo sol não era um poder a ser empunhado, mas uma consciência, uma conexão intrínseca com o equilíbrio fundamental de Áurea. Ele era o maestro, mas a música era de todos, de cada ser e de cada raio de luz. Lira, em sua câmara sob Cronos, mostrava sinais lentos de recuperação. Sua mente, antes um labirinto de ambição e controle, começava a se desobstruir. As visitas de Kael, e os pulsos de harmonia do oitavo sol, eram essenciais para seu progresso. Não era uma cura rápida, mas uma purificação gradual. Kael esperava que um dia, Lira pudesse usar seu dom da ressonância universal para o bem, para sentir a verdadeira melodia de Áurea, sem a necessidade de impor sua própria visão. A ameaça da antimagia, embora aparentemente derrotada, havia deixado uma cicatriz, um lembrete de que o desequilíbrio podia surgir de diversas formas, até mesmo da busca obsessiva por uma perfeição imposta. Kael e Serafina sabiam que sua jornada como guardiões da harmonia seria eterna, uma vigilância constante. E assim, Áurea continuou sua dança cósmica, um testemunho da resiliência da vida e do poder do equilíbrio. O reino entre linhas estava seguro, por enquanto, e suas histórias continuariam a ser escritas, guiadas pela luz do oitavo sol e pela determinação daqueles que ousaram acreditar em uma melodia perfeita. Fim.